Bom dia, é uma alegria estarmos juntos para adorar o Senhor e nesse dia especial, dia dos Pais. E antes de meditarmos na Escritura, deixe-me só reforçar um aviso que eu acredito que desde domingo passado tem sido mencionado. Hoje à noite nós vamos retirar uma oferta para a nossa missionária, Meliane, que está em Cabo Verde, né? Então temos que continuar orando por ela. Ela teve o marido recentemente, o esposo, né, acabou que perdeu um dos seus trabalhos e ela teve um aborto, né, espontâneo, num tempo aí, semanas atrás. Então, para podermos estar ajudando a irmã, ajudando, talvez não seja a palavra melhor, mas amando, né, a irmã e tudo, orando por ela, vamos não só orar, mas apoiar financeiramente também. A igreja já apoia, mas de uma maneira mais especial. Então, hoje à noite, você pode ofertar, a oferta será para a irmã Eliane, ok? Muito bem, pensando no Dia dos Pais, nós queremos hoje meditar sobre a missão do que é ser um pai. E essa missão é toda especial, né? A das mães também, é óbvio, mas hoje é o Dia dos Pais. Então, a missão é especial porque ela aponta para o Senhor. Nós chamamos Deus de Pai. Na verdade, Deus é pai não porque ele seja um pai como o homem é um pai. Entenda o que eu estou querendo dizer. Mas era a forma de nós entendermos Deus, certo? Deus Pai, soberano, criador, dentro das nossas limitações humanas. Então, para entender Deus Pai, nós temos que ter um referencial de pai aqui na terra. Então, Deus se intitula Pai e Jesus o Filho. Mas nós sabemos que Jesus não foi gerado como um ser humano é gerado, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre existiram, nunca tiveram começo e nunca terão fim. Eles são Deus. Mas alguns textos da Bíblia falam de Jesus como gerado de Deus. Isso significa que Jesus é da mesma essência, substância, que nós não conhecemos que substância é essa, que compõe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são Deus. Mas para a gente entender Deus Pai, né, Deus se intitulou Pai para que nós consigamos compreender um pouquinho do que é o Senhor. Por isso, os pais apontam Deus para seus filhos. Quando nós criamos os nossos filhos, pais, com uma figura de um pai, imitando a pessoa de Deus, os nossos filhos começam a criar na mente deles uma concepção correta de quem é Deus. Por exemplo, Deus, ele é amor. Deus, ele é graça, ele é misericordioso, ele é gracioso e misericordioso. Mas Deus não é permissivo. E na história da nação de Israel e do início da igreja, né, Deus foi gracioso e misericordioso de forma que às vezes a gente até acha que foi demais. Mas o Senhor, quando é necessário julgar, ele julga, ele disciplina, né, o seu povo e aqueles que são dele. Mesmo sacrificando até o nome dele, Deus, na antiguidade, mas o Senhor disciplinou Israel, mandando Israel para o cativeiro babilônico. Quando Deus decidiu fazer isso para disciplinar Israel, ele disse para as nações incrédulas que os deuses da Babilônia eram superiores a ele. Não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Não é que Deus estava dizendo o mesmo que Marduk, que Estar, deuses babilônicos, eram superiores. Na verdade, eles nem existem. Mas na antiguidade era assim. Quando um povo ganhava a batalha contra outro povo, o que é que significava? Que o povo que ganhou, o Deus é mais poderoso. Então, quando Deus disciplina o povo, mandando-os para a Babilônia, o Senhor arriscou o testemunho do seu próprio nome, a grandeza do seu próprio nome. Mas tinha algo mais importante: a santificação da nação, e era necessário o juízo. Deus é amoroso, temos que ser pais amorosos, misericordiosos com os nossos filhos, mas Deus não é permissivo, Ele não permite que os filhos façam tudo o que eles querem, a pretexto de fazê-los felizes e alegres. Isso não é alegria, isso não é felicidade,
Filhos precisam de limites, filhos precisam de regras. Isso é bíblico, isso é de Deus, isso é a verdade da palavra do Senhor. Qualquer teoria de pedagogia ou qualquer outra forma de ensino, ela vai prejudicar a criança, ela vai causar desestabilização na família, e isso gera muitos problemas. Por isso, hoje, queremos pensar nos pais que apontam Deus para seus filhos, e a ideia é que nós, crentes no Senhor Jesus, queremos ser esses pais que, com a nossa vida, mesmo pecadores, mas que apontemos Deus para os nossos filhos no nosso ministério de ser pai. Então, queremos ver isso a partir de 3 instruções. A primeira instrução é que Deus se identifica como pai aos homens, que nós ilustramos há pouco. Deus, ele se identifica como um pai, né, no contexto dos seres humanos. Porque, na verdade, o pai, no contexto humano, né, tem o pai e a mãe, eles casam, viram pai e mãe, geram filhos. No caso de Deus, não foi assim, porque Deus sempre existiu. Deus não gerou Jesus, porque Jesus sempre existiu. Mas Deus se intitula pai para que nós entendamos como Deus é e aprendamos a criar os nossos filhos. Lá em Malaquias, capítulo 1, verso 6, nós temos a figura de um pai como referência, né, para entendermos a autoridade de Deus. É o inverso aqui. Em Malaquias 1,6, nós temos a figura de um pai que aponta para entender como Deus é. E o Senhor, através do profeta, diz assim, Malaquias 1,6, o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, Deus dizendo, onde está a minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Mas aqui nessa época, existia uma referência de pai. O pai, o chefe da família, o cabeça do lar. O pai, aquele que tem a autoridade e que dirige a sua casa. Nessa cultura era assim. Mas imagine, se não houver mais essa referência de pai, como vamos entender esse versículo? Não é verdade? Não vamos entender. Porque Deus está dizendo, ó, se eu sou pai, onde está o respeito para comigo? E hoje é isso que está acontecendo. Não se respeitam mais os pais. E acontece também que os pais também não se dão mais ao respeito, porque acham que é tudo normal, né? Que não tem que ter hierarquia de função dentro da família. Filho, esposa, pai, todo mundo tem a mesma autoridade, é tudo nivelado. Mas não é. Não funciona. E as famílias estão se destruindo por conta disso. Parece muito bonito, não parece? É lindo, né? Não, lá em casa, todo mundo, hierarquia funcional, não é essencial. Em essência, pai, mãe, filhos iguais. Diante de Deus iguais. Todos pecadores, todos erram. Diante de Deus, o Senhor não faz distinção, certamente. Mas de função existe. Como a mesma coisa na escola, no trabalho, você está na escola, o professor e o aluno são iguais, em essência. Mas em função é diferente. O professor é autoridade, o aluno escuta e o professor. Se ele quer perguntar, levanta a mão. Se bem que eu estou aqui na escola utópica, né? Porque eu acho que a escola não é mais assim, não, né? Deveria ser, mas deveria ser. E a ideia é que na família tem que ter o cabeça, o guia, o líder. Quando nós, pais, perdemos essa ideia de sermos aqueles que vão liderar, orientar, planejar, obviamente que não sozinhos, né, com a esposa, né, com a mãe, né, dos filhos, para que seja mais perfeito e mais orientado o projeto dessa família para a honra e a glória de Deus. Quando é assim, funciona. Funciona porque é de Deus, é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. E você pode fazer isso na sua família. Se você duvida, experimente. Veja como é maravilhoso você, pai, liderar sua família. E liderar aqui não significa, obviamente, ser tirano, né, e querer que tudo seja do seu jeito. Não, não é assim. Mas liderar significa administrar um lar composto por pecadores. Se forem redimidos, mais fácil ainda. Se não, complica mais a situação. Mas a ideia é administrar.
administrar para a glória de Deus, administrar o amor para com a esposa, administrar o cuidado para com as crianças e uma educação bíblica que agrada ao Senhor. Sem um referencial de pai, como entender Malaquias 1:6? Nós vemos também nos evangelhos, várias vezes, o Senhor Jesus chamando Deus de Pai. Certamente, devemos buscar obedecer a Deus como se obedece a um Pai. Olha lá em Mateus 5,16. Mateus 5,16. Diz assim, Mateus 5,16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Agora pula para o verso 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Ser luz, amar o inimigo, é mandamento do Senhor. E nós devemos obedecer esses mandamentos, essas ordens, como um filho obedece a um pai. Mas se na nossa cultura os filhos não obedecem os pais, como ele vai entender esse versículo da Bíblia? Entende? Ele não vai entender. Ele não tem referência. Não é que ele não vai entender porque ele é incapaz de entender. Ele não vai entender porque ele não encontra referência para encaixar. Que coisa estranha, né? Coisa arcaica, né? Os filhos aqui tendo que obedecer os pais. Entende? Então, quando nós pais não ensinamos nossos filhos a obediência, isso significa que nós estamos afastando eles de Deus. Nós somos instrumentos de Deus na vida dos nossos filhos para que os nossos filhos aprendam a obedecer a Deus. Se eles não obedecem nem a nós, como vão obedecer ao Senhor? Entende? Como? Óbvio que Deus é maravilhoso, Deus é todo-poderoso, gracioso, misericordioso, e Deus pode fazer que seu filho seja extremamente obediente, mesmo você um pai, ou eu um pai relapso. No entanto, o que Deus quer é que no nosso ministério de pais, nós estejamos ensinando os nossos filhos a obediência, aquilo que nós dizemos. Mesmo que seja uma coisa pequena, mesmo que seja nos mínimos detalhes, porque o problema está, às vezes, nos detalhes. E então ele vai começar a aprender que tem que obedecer ao Senhor. Mas uma segunda instrução aqui é que os pais eles devem buscar imitar a paternidade de Deus. Qual é o modelo de um pai? É Deus. Temos que imitar como Deus fez. Isso é até lógico, porque diz a Escritura que nós temos que ser imitadores de Deus como filhos amados. Efésios capítulo 5, verso 1, diz que nós temos que estar imitando o Senhor. Logo, como é que Deus é como pai? Deus é gracioso, Deus é maravilhoso, Deus dá oportunidade, mas o Senhor também disciplina. Pais, homens, pais, né? Quando fala pais, parece pai e mãe, querem focar. Pais, os homens, eles têm que chamar para si a tarefa da disciplina dos seus filhos, né? Somos tão pecadores que aqui e acolá a gente terceiriza. Então a esposa não pode, a mãe não pode? Pode, né? E deve também, né? Alguns riem. Mas o pai, ele tem que ser aquele que, se eu ouvir a dificuldade do meu filho, eu não vou dizer, olha aí, esposa, vai lá, né? Tua vez, estou cansado. Não pode, né? Eu tenho que assumir, é minha tarefa, eu tenho que instruir, esse filho é meu, né? Deus me deu, e eu quero ter o prazer, o privilégio de levá-lo a Cristo, de ensinar os caminhos do Senhor com amor, com paciência. Quando for para ser firme, tenho que ser firme, e dói, é difícil, né? Para os pais, eu sei que é difícil você chegar para o seu filho pequenininho e ter que dar, né, ali uma peia, uma disciplina, às vezes ali no bumbum, né, ensinando que é errado, é pecado, Deus não gosta, né, Deus me colocou aqui para ensinar você, e eu sei que não é fácil,
né? Às vezes a gente sofre e fica assim meio mole e faz de tudo para não chegar neste momento da disciplina, mas, olha, quanto mais cedo disciplinar, mais rápido ele vai aprender que o pecado e a desobediência geram dor. Essa é a ideia. O pecado e a desobediência geram problemas. O pecado e a desobediência nunca vai gerar felicidade. E você inculca isso na criança. Quando existe a disciplina, nunca vai gerar felicidade, sempre gera problema. E nós temos que instruí-los nesse sentido. Hebreus 12, versículo 5, nos fala do Senhor nosso Deus como um Deus que disciplina. Então, temos que imitar a paternidade de Deus. Um Deus que disciplina. Eu estou aqui ensinando o que é bíblico, o que é o princípio geral da Escritura sobre paternidade, sobre ser pai. Esse é o modelo. Ah, mas eu acho que é da outra forma. Aí é com você, né? Eu entendi uma coisa, que eu não sou mais sábio do que a Bíblia. Se você pensa diferente, aí você se acerta com o Senhor, ninguém vai te obrigar a seguir o modelo. Mas essa é a palavra de Deus. Eu não sou mais sábio do que a palavra de Deus. Tanto que essa exposição aqui, ela reflete nada mais, nada menos do que o que está escrito. Não tem nenhuma grande novidade. Isso aqui, na verdade, é um lembrete. Né? É um lembrete para que nós, pais, cumpramos a nossa parte e façamos o que nos cabe, o que Deus nos deu. Hebreus 12, verso 5 diz: E estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por eles és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. Então, Deus corrige a quem ama. Na nossa sociedade hoje, no meio humano, é o contrário, né? Amar implica fazer tudo o que a pessoa quer, cobrir a pessoa de presentes, de coisas boas, somente. Tirá-la de toda forma de sofrimento. Isso, na cabeça do ser humano, é amar, mas não é. Porque Deus está dizendo que Ele, né, açoita a todo aquele que ama. Você, eu não quero que Deus me ame, não, né? Não, mas não é assim, não. Mas sabe por que Deus faz isso, irmãos? Porque nós estamos num sistema que não tem para onde fugir. O pecado impera na nossa sociedade. Se você não cria o seu filho para enfrentar as dificuldades, ele vai sofrer, porque você não vai estar a vida toda do lado dele. Filho, filha, tem que aprender a correr e a cair. Ou não é? A gente não dá rasteira, é óbvio, claro. Mas ele tem que aprender a cair. Né? Claro, né? Mas não é verdade? Se seu filho nunca aprender a cair, a ter um machucadinho, como é que ele vai aprender nas dores da vida? Porque o sistema é de pecado. A gente não bota o filho na bolha, porque não funciona. Por que será? Nós estamos numa sociedade muito... Depois eu termino por que será. Nós estamos numa sociedade muito emotiva, muito sentimental, e isso está sendo exagerado demais, entende? Então, nós queremos, às vezes, proteger tanto pais, falando dos pais, homens, né? E nós podemos impedir que os anticorpos da vida, né? Os anticorpos estejam naquela criança. Então, quando ele chegar a se tornar um jovem, aí está lá o seu filho, lá, aí quer namorar com a moça, deu um fora. Entra em depressão. Entra em depressão. Por quê? Porque ele não tem resistência. Por quê? Porque você não criou ele para ter resistência. Você o protegeu tanto que quando ele leva um não, ou quando ele não passa no Enem, ou quando ele tem uma reprovação na vida, que acontece com todo mundo, desaba, psicológica e emocionalmente. Aí, por isso que tantos casos, é um dos motivos, penso eu, de depressão, de pessoas desanimadas, de pessoas sem força para enfrentar as situações da vida. Né? E o Senhor está ensinando. O Senhor está ensinando aqui. Eu amo a todo aquele que eu disciplino, é porque eu amo. Nós temos que fazer isso com os nossos filhos. Os nossos filhos têm que aprender a ganhar
e a perder. Perdeu, está triste? É isso, meu filho. Você tem que aprender a perder também. Né? Seja um bom perdedor. Ninguém gosta de perder. Ninguém quer criar um filho para perder. Eu entendo isso, nós entendemos. Mas é impossível um ser humano só ter vitórias na vida do começo ao fim. É ou não é? É. Então eles têm que aprender. Deus está ensinando aqui. Agora, o motivo desse texto é mostrar que Deus disciplina. E quando Deus disciplina, nós não devemos desprezar a disciplina de Deus. E olha o começo do versículo 5. Na verdade, o começo do versículo 5, depois dos 2 pontos. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Ah, Deus me disciplinou, vou me prostrar na cama. Não. Deus me disciplinou, vou me arrepender do meu pecado. Vou pedir perdão a Deus, vou pedir força ao Senhor e agora eu vou acertar o que Deus quer que eu faça. É assim. A gente não se desanima, se acaba. Isso, na modernidade, a gente chama de vitimização. Vitimização. Todo mundo sofre. Eu sofro, você sofre, todo mundo tem problema. Eu tenho problema, você tem problema. Uns se prostram diante dos problemas. Outros oram a Deus, se põem de joelhos, e mesmo sofrendo, e mesmo na dificuldade, continuam. Ensinamos isso para os nossos filhos? Aí eu passei por muitos problemas. Vou fazer com que meu filho não sofra nenhum problema. Não é assim. Ele tem que passar pelos problemas dele, né, os nossos filhos. E esse é o tipo de modelo de paternidade de Deus. Veja que na nação de Israel, Deus dá uma margem, e nos servos de Deus na Bíblia, como Abraão, Isaac e Jacó, todos eles cometeram pecados, homens de Deus. Mas Deus deu uma margem para eles pecarem, sofrerem e se arrependerem e aprenderem. Agora, dentro dessa margem não aprendeu, aí vem peia, aí Deus disciplina. Pedro foi assim. Quantas vezes Pedro bateu a cabeça, não é verdade? Falando coisas que não era necessário. Mas a instrução de Deus. Conosco é assim. Com os nossos filhos será também. Então nós temos que criar filhos para a glória de Deus, imitando o padrão de paternidade de Deus. A nossa concepção de amor é cuidar tanto e proteger tanto para que eles não sofram nada. Não funciona. Óbvio, eu não estou dizendo assim, então não vou mais cuidar do meu filho. O pastor ensinou que não é para cuidar da criança, deixa morrer. Não, não é isso, né? Entenda, a ideia é que você cuida, você dá todas as ferramentas, você prepara, mas deixa a criança, o adolescente, o jovem passar por suas crises, porque eles vão passar. E ao passar pelas crises, o que é que a gente faz? A gente está do lado, pronto para ajudar, né? Orando e aconselhando, mas deixa ele passar pelas situações complexas que ele vai ter que passar mesmo. E ainda, verso 6, nós lemos verso 7, é para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Que filho há que o pai não corrige? Isso naquela cultura era muito comum, até os não crentes faziam isso. O problema é que a nossa cultura é tão secularizada que o ensino, né, a pedagogia não cristã, por causa da escola também secularizada, entra nas nossas vidas e famílias e a gente aceita numa boa. Então, não aceite na sua casa. Você é o pai, você é o chefe, você educa o seu filho, como a Escritura diz, com amor, com paciência, com sabedoria, né, presenteando, passeando, brincando com ele, estando juntos. Mas falhou, correção, porque pecado, e é bom a correção vir junto da instrução, obviamente, senão fica sem sentido. Correção não é resultado de ira do pai. O pai perdeu a paciência, ficou irado, correção não é isso, é instrução. Pecado leva a destruição, desobediência leva a ira de Deus, né? E isso não é bom, você não vai ser feliz. Então, disciplina para que você aprenda que pecado é ruim. Aí você prega o evangelho, você ensina a palavra em todo momento de disciplina. Aí verso 8, mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Olha, é tão sério, e se você não é corrigido, disciplinado, é porque você nem filho é, aqui no contexto de Deus, né? Se Deus não lhe corrige, você nem filho de Deus é.
Entende? Deus corrige a quem ama. Então, se você não corrige seu filho, é como se você estivesse dizendo que ele nem é seu filho, é filho de outro, que você está só cuidando. O seu, você cuida bem direitinho. E cuidar direitinho implica correção, disciplina. E Hebreus 12, verso 9, mostra que um pai que disciplina seus filhos constrói em suas mentes a submissão de Deus, que devemos ter para com Deus. Olha o verso 9. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, é necessário a disciplina, é necessária a correção. Sei que às vezes as mães sofrem com isso, é mais complicado, mas as mães têm que também aprender a entender o ministério do seu esposo, de ser pai, e não atrapalhar. Deixa ele disciplinar, deixa ele corrigir, deixa ele instruir. E é o momento de você, se não aguenta ver, vai para outro quarto. Até você criar a condição de ver que o seu esposo tendo que disciplinar, instruir o seu filho. Mas, pastor, que método arcaico, que método cruel. Mas, na verdade, não, irmãos. A Escritura, ela nos ensina. Era outra cultura? Era. Mas a palavra de Deus ela é extremamente atualizada. Se você observar bem os princípios da palavra do Senhor, são princípios eternos. Ela transpõe as culturas. E quem por eles vive, tem vida mesmo. Tem alegria, tem paz. Riqueza é você ter sua família andando nos caminhos do Senhor. Riqueza é você poder estar instruindo seus filhos, seus netos. E essas são bênçãos de Deus. Vamos pedir essas bênçãos do Senhor e vamos participar como Deus ensina. Uma última instrução é que o relacionamento entre pai e filho aponta para o nosso relacionamento com Deus. Então, o relacionamento entre pai e filho ilustra também o relacionamento que cada um de nós tem com o Senhor. Mateus 11, verso 25. Mateus 11, verso 25, diz assim: Por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Pai, ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Veja a intimidade, o relacionamento do Pai, aqui pensando Pai, homem, e o Filho, o Senhor Jesus Cristo. Esta ideia de Deus se chamar Pai e de Jesus se chamar Filho é para nos instruir neste relacionamento. Como é que é o meu relacionamento com Deus? Como Jesus se relaciona com Deus Pai. Assim temos que nos relacionar com o Senhor, que é nosso Pai, nesta intimidade, neste conhecimento. E a ideia é que nós temos que espelhar nas nossas vidas o nosso Pai Celestial. Ele é o nosso modelo. E Deus é a nossa referência. Nós não imitamos ser humano, nós imitamos o próprio Deus. É o que o Senhor diz. Imitamos o Senhor Jesus Cristo. Essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Porque se eu for começar a imitar os seres humanos, eu vou ver falha em todos, fulano falha nisso, ciclano falha naquilo. Por que eu vou para a igreja? Por que eu vou ser fiel? Todo mundo erra. O argumento de muitos não é esse? Por isso que a Bíblia diz, não, você imita a Deus, você imita o Senhor Jesus Cristo ali. Esse relacionamento é o que nós devemos ter. Em João, capítulo 10, verso 29, nós lemos também, João 10, 29. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Olha a unidade de relacionamento, Deus Pai e Deus Filho. Essa unidade deve estar no relacionamento de um pai e de um filho, procurar
né? Sei que hoje é difícil, temos os problemas, somos pecadores, existem as distâncias, as dificuldades, mas é o que nós devemos buscar fazer, não é verdade? Criar essa intimidade. E isso acontece com conversa, né? Discordâncias, às vezes, de opinião, orar, ler a palavra, passear. Talvez está cada vez mais difícil passear com os filhos, né? O tempo, a correria, o trabalho. Mas é esse tipo de relacionamento que nós devemos buscar, é isso que o Senhor, nosso Deus, requer de nós. A partir dessas 3 instruções, percebemos que os pais apontam Deus para os seus filhos, no dia a dia. Como diz lá em Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso 4, né? No deitar, no levantar, no caminho, né? Todo momento você está apontando Deus para o seu filho. Hoje estamos também celebrando a ceia do Senhor, e a ceia do Senhor é o momento em que Deus Pai sacrificou o seu próprio filho, né? Já pensou você tendo que sacrificar seu filho, como Abraão fez com Isaque, um filho especial, um filho da promessa? Todos os nossos filhos, na verdade, irmãos, eles devem ser oferecidos a Deus. Quem dera que todos os nossos filhos fossem missionários. Ninguém vai obrigar, é óbvio, né? Mas é nosso motivo de oração, missionários, missionárias, pastores, engajados na obra de Deus. Quem dera, né? O nosso grande desejo de todos os pais. Por quê? Porque nossos filhos têm que ser uma oferta a Deus. Você oferta o seu filho ao Senhor, porque o seu filho é dele mesmo. É de Deus, né? Não é nosso. Nós preparamos, Deus não tem esse privilégio para prepará-los para servir no mundo, né? Servir a glória de Deus por onde quer que eles forem. Eu falei aqui do ministério pastoral e missionário, mas as profissões também são ministérios, né? Então, os filhos que vão para outras profissões, eles também estão servindo a Deus nas suas profissões, porque são ministérios. E o Pai entregou o Senhor Jesus. Hoje, né, estamos celebrando isso. O Pai entregou o Senhor Jesus para que nós tivéssemos vida por causa dos nossos pecados. Vamos meditar nisso enquanto estivermos em breve celebrando a ceia do Senhor. Pastor Jaime.